Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Nós estamos aguardando o seu e-mail com dúvidas ou sugestões para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, explica pra gente então como é que fica essa questão de consumir uma carne de um ser que foi morto, mas talvez não de uma forma natural ou por doença, mas talvez pela agressão de um ser humano como nós. Mas antes de falarmos disso, nós poderíamos perguntar ao telespectador que ligou para o 0800 12 18 38 e filiou-se ao Clube Amigos da Boa Nova, se nós estamos investindo bem os seus recursos, a começar pelo nosso novo cenário, graças à doação dos nossos telespectadores. Então, gratidão eterna, que Deus, mais uma vez, multiplique milhões de vezes a sua doação, o seu carinho para com a TV Mundo Maior, para com a Fundação Espírita André Luiz. Eu gostaria de ler aqui da edição muito bonita, evoluída aqui, a sua capa aqui passou por um processo todo de reordenamento, as imagens belíssimas da editora Mundo Maior, a questão 728 do Livro dos Espíritos, onde Kardec interroga ao Espírito da Verdade. A destruição é uma lei natural? Porque nós estamos falando de destruição. Aí a resposta. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Isso a que chamais destruição é apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então nós vemos que a destruição, quando consciente, vamos dar um exemplo, nós gravamos uma vez um documentário chamado A Lida Gentil com os Animais. Então você cria o animal livremente, conforme aos ditames da natureza, sem violá-lo com hormônios, sem aprisioná-lo, na maneira do seu habitat natural. Então ele já sabe, você já está mentalizando o processo que ele vai passar de liberdade, a sua experiência de vida, e depois ele vai ser promovido, ele vai ser interrompido naquela forma, porque a vida para nascer em outra frequência morre, e para viver mata. Por nossa vez, nós estamos matando, para ele está renascendo em outra frequência. E quando preparamos o animal dessa forma, e ao transportá-lo para o abatedor ainda de forma gentil, sem gritar, sem espancar, da maneira mais amorosa possível, antes do abatimento lá no matadouro, uma oração, que é feita uma oração, é feita uma leitura, às vezes, do Evangelho, e eles se entregam, eles abaixam a cabeça e se deixam sacrificar. Não é porque Jesus um dia fez isso, mostrando essa certeza que a vida continua, porque mais ou menos eles fizeram a mesma coisa com Jesus. Simplesmente ele se deixou sacrificar naquele momento para provar que a morte não existe. E a carne do animal fica com a cor totalmente diferente, fica clarinha, como se ele estivesse feliz de ser transformado agora em consciência humana, porque ele vai vir para o nosso corpo. Agora, cabe a cada ser humano que se alimenta da proteína animal diretamente, ou dos vegetais, que também são seres vivos que estão morrendo, se eles estão transformando esse energismo em parte da sua consciência. Porque o mais discreto pensamento, após alimentar, ou até durante a alimentação, ou até antes, nós já começamos a expulsar os elementos harmônicos que foram sacrificados, interromper as suas vidas para dar vida à nossa vida. Então, o ato de matar, nós vamos aprimorando. Por exemplo, como você extrairia um pé de alface lá do canteiro do seu habitat natural? Com a faca, arrancando ele com tudo, com raiz e tudo. Como que seria? Você pede licença? Como seria a sua atitude? Porque ele vai morrer. Você imaginaria, criaria uma tela mental, porque há como comunicar você, nós, todos nós, com a sua consciência e mostrando para ele qual seria a sua destinação. Você vai ser transformado em alimentos, em partes integrantes das minhas células físicas e depois, mais tarde, em partes integrantes da minha consciência. Então, eu estou tirando desse cenário para ser promovido, para ser transformado em algo melhor, porque a morte vai possibilitar essa situação. Você acha que ele não ia gostar disso? E eu não vejo a hora de Jesus desintegrar a minha realidade que eu estou animando e me convidar para um cenário mais nobre se eu merecer.
mas seria complexo ele me convidar para abandonar esse cenário, porque eu não estaria dando conta de fazer o que ele recomendou que eu fizesse, ou convidou-me a fazer. Então eu gostaria de ser promovido, sim, e quando mais rápido, melhor, não é isso que nós gostaríamos? Agora, nessa promoção, importa-nos se a dissociação das minhas estruturas fisiológicas ou biológicas vão acontecer pelo um esquartejamento, pelo um acidente violento, pela uma queda de avião. Importa isso para nós, com todo respeito? A gente não está nem às vezes preocupado um pouquinho com o corpo, como ele vai morrer. Nós estamos querendo se libertar, não é isso? Mas quando nós preocupamos com o corpo, nós preparamos o corpo para isso. Foi por isso que Chico Xavier falou que o jovem Ayrton Senna, antes de chegar na curva, a qual foi o motivo do seu desencarne, 500 metros antes ele já estava no plano espiritual. Só o corpo teve o choque, mas o tempo todo nós permanecemos ligados e amparando o próprio corpo e redirecionando o seu energismo para participar da formação de outros corpos. A própria consciência faz isso quando tem a lucidez, ou uma equipe espiritual fazendo isso e registrando para que no futuro ela possa consultar. Miramês detalha isso na obra Maria de Nazaré, quando um senhor, lá um espírito desencarna, e ele próprio faz esse processo de redirecionamento dos elementos que constituem o teu corpo, após agradecê-lo, fazer uma reverência para todo aquele cenário, e depois encaminhá-los para a natureza, para outras experiências, e com certeza ficando conectado a eles, como se fosse agora um pastor arrebanhando ou conduzindo o seu rebanho. Ou seja, da mesma forma que é uma agressão na hora de tirar a vida de um boi, ou de um frango, ou de um peixe, essa agressão também acontece quando eu vou cortar um pé de alface, tomate, enfim, com os vegetais também. Uma água, a matéria mental é composta de seres vivos também, a depender do pensamento corrosivo, negativo, destrutivo, ele arrebenta com milhões e milhões de vidas no campo mental, que são seres vivos aguardando o momento de morrer naquela forma para renascer em nosso cenário. E às vezes nós os expulsamos e destruímos as possibilidades deles transformar-se num elemento subatômico ou na bioenergia, que é a energia que vai gerar, nutrir e manter a vida. Para gerar, ela precisa morrer na forma. Para nutrir, ela vai servir de alimento para alguém. Para organizar e manter a vida, ela vai passar por vários processos de transformação. Por isso que esse mecanismo de destruição e aprimoramento é uma constante em todo o cosmos. Até porque um buraco negro transforma uma galáxia inteira em pouquíssimo tempo em elementos para uma outra dimensão, e parte que não conseguiu atravessar a dimensão fica para transformar-se na geração de novos corpos. Sebastião, então vamos compreender melhor a individualidade multifacetada. Vamos por parte, que é para eu entender o espectador de casa também. A individualidade é o todo invisível. Indivisível. O eu externo? O Interno, eu desculpa. interno. Então, o eu indivisível. Então, o superconsciente, a individualidade ou a síntese de tudo que somos. O eu superior é uma emanação desse todo. Desse todo. O eu superior, o Cristo interno, vai ser aquele gerente imediato que vai ser responsável pela atual encarnação. É o Cristo interno, mas é também o Self, por meio do qual o Deus interno se expressa. Exatamente. Depois, no próximo bloco, nós vamos colocar as matrióscas de novo. Na sequência, a mente é o campo da consciência desperta, a médium do Cristo interno, o laboratório de criação e também de expressão? Exato. Nesse laboratório, ele vai criar a situação, os seus anseios, convidar a alma encarnada para ser participante desse contexto, e ambos, Cristo interno e alma encarnada, vão expressar-se através da mente com auxílio do universo perispiritual. E o eu individual é o setor que representa o inconsciente, sendo aquele o laboratório de trabalho. Exato. Então, o eu individual é uma parte do inconsciente. E agora está aqui o cenário onde eu vou trabalhar parte dessas experiências, dessas multifacetas
das minhas personalidades já vivenciadas na composição da atual. E o eu pessoal é o ponto da consciência pura, a mínima parte deste todo ligado à matéria, o ego ou a alma encarnada. Exato, que vai ser o centro da consciência individual, que em obediência ao Cristo interno, ao Deus interno, vai trabalhar com o auxílio da mente, do laboratório mental, para transformar esses conteúdos já vivenciados e construir novas facetas através da manifestação, para que ocorram novas oportunidades. E como é que a personalidade deve interagir com todos esses conteúdos? Era por meio do conhecimento, porque a alma encarnada, que é o centro da consciência individual, que deveria ser chamado de o consciente, quando ela está consciente de fato dessa realidade, por ser a mente o campo da consciência desperta, quer dizer, a mente é o laboratório onde a consciência que despertou vai trabalhar lucidamente, sabendo que ela pode criar novos veículos de expressão, reorganizar os que já existem e interagir com incontáveis realidades, tanto no plano mental, emocional, psíquico de uma forma geral, ou com o meio onde vivemos. E nessa interação ela vai permutar valores que ela traz de si, aprimorá-los, construir novos cenários e ao mesmo tempo interagir e trazer algo do meio para o seu próprio contexto. Então a função da personalidade como um todo, como essa individuação que nós chamamos de eu externo, é trabalhar os conteúdos do eu interno, sobre a gerência do Cristo interno mais diretamente, com o auxílio da mente, colocar à disposição do meio algo que já temos e assimilar do meio experiência que ainda não detemos. Então nós vamos permutar experiências, situações, oportunidades com os que estão à nossa volta também. Tá bom, Sebastião, vamos tomar um café rapidinho, voltamos daqui a pouco, não sai daí.